Oi, pessoal. Eu sou o Filipe, sou estudante de Engenharia de Produção na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Estou aqui em nome do nosso grupo da disciplina de Pesquisa Operacional 2 para falar sobre o nosso projeto 2, o projeto Mapaverso aplicado em um problema de transbordo. Bom, vou contextualizar rapidamente o que é um problema de transbordo. Então, ele é um problema muito famoso na área de pesquisa operacional. Ele é muito relevante também no universo empresarial e dos negócios, porque ele representa a busca por uma maneira inteligente de tratar a logística de uma empresa, respondendo a questões como quais distribuidoras devem atender cada mercado e também quais unidades produtivas vão encaminhar sua produção para cada centro de distribuição. Um problema de transbordo ele pode ter diferentes objetivos, como, por exemplo, minimizar o custo envolvido em todos os transportes necessários, ou então minimizar a distância total percorrida em todos os deslocamentos. E, no nosso caso, o problema de transbordo vai ter três localidades. A primeira delas são as unidades de produção, então a gente poderia pensar em diversas fábricas, indústrias, enfim. A segunda localidade são os centros de distribuição, que estão no meio dessa figura. A gente vai chamar ele também de nós ou de hubs. O centro de distribuição ele representa um local onde a produção vai ficar temporariamente armazenada, para que em seguida ela seja encaminhada à nossa terceira localidade do problema, que são os mercados. São mercados que têm demandas, então a gente poderia pensar, por exemplo, em uma loja, uma série de lojas, ou, num caso maior, num porto que vai exportar essa produção para um lugar fora do país. Então a gente vai ter essas três localidades no nosso problema. Falar um pouco sobre as restrições do nosso problema de transbordo. Então, a primeira delas, a capacidade das unidades de produção. Claro que se a gente pensar em uma fábrica, é impossível que ela produza sem nenhuma limitação, produza uma quantidade infinita de produtos. Toda fábrica, toda unidade produtiva está sujeita a limitações como a quantidade de máquinas, de matéria-prima, de trabalhadores, o próprio horário de expediente. Então, existe essa limitação do quanto é capaz de produzir uma fábrica. Nossa segunda restrição da capacidade do centro de distribuição é associada ao volume de produtos que podem ser mantidos ao mesmo tempo nesse local. A terceira restrição, atendimento da demanda de cada mercado, para que nenhum mercado tenha clientes não atendidos. Então aqui a gente está pensando em maximizar a satisfação do cliente para que todos tenham aquilo que desejam. E a nossa quarta e última restrição é a conservação em um nó, lembrando que os nós são aquela etapa do meio do nosso problema, o centro de distribuição, os hubs. A ideia dessa restrição é pensar no fluxo de produtos que passa por esse nó. Tudo que entra deve ser igual a tudo que sai. Afinal de contas, o nosso centro de distribuição, o nosso nó, não é o objetivo final do problema de transbordo, e sim o atendimento das demandas dos mercados finais. Então, a gente imagina que tudo que chega nesse centro de distribuição deve sair para atender esses mercados. Falando sobre o objetivo que a gente definiu para o nosso problema de transbordo, a gente vai buscar minimizar a soma de dois custos diferentes que vão resultar no custo total de transporte. Esses dois custos, o primeiro deles é o custo de você transportar os produtos das unidades de produção para o centro de distribuição, e o segundo tipo de custos envolvido nesse objetivo é de transportar esses mesmos produtos, só que agora do centro de distribuição para os mercados finais que apresentam as demandas. Então a gente vai somar esses custos diferentes, que são desses dois tipos que eu expliquei, somar todos eles e tentar minimizar para que a empresa gaste a menor quantidade possível de recursos com a logística. Bom, olá, eu sou o Guilherme, integrante do grupo, e eu vou fazer a continuação aqui dos objetivos, falando um pouco mais sobre a formação do Mapaverso. Bom, o Mapaverso a gente vai construir ele em Python e a partir de alguns dados. Esses dados vão ser adquiridos a partir do IBGE e a gente vai importar eles para o nosso código. Bom, a gente vai conseguir o contorno de todas as micro-regiões do Brasil, mas a gente vai restringir os contornos para apenas o estado do Mato Grosso. E nele, mais especificamente, nos municípios desse estado também. Passando um pouco, a gente vai falar também sobre os dados da produção de grãos. A gente vai coletar esses dados do site do governo brasileiro sobre a produção de grãos de soja por município do estado do Mato Grosso.
em janeiro de 2022 e inserir também no MapaVerso, fazendo uma fusão desses dados. Bom, como resultado, a gente obteve isso aqui, que é um mapa que está dividido em municípios e ele está também em uma escala de cores. A escala de cores a gente consegue observar aqui embaixo, que ele começa no azul, vai para o verde, depois amarelo, laranja, vermelho e depois ele termina num roxo, violeta. Ele vai dar uma escala de menor produção para maior produção e a gente consegue observar no mapa facilmente e identificar as regiões de maior produção e as zonas de menor produção. Bom, com esses dados a gente vai também, a gente vai acrescentar novos dados que vão ser dados sobre as cidades candidatas às hubs e às cidades portuárias para exportação. Bom, o hub no nosso caso vai ser um processo pelo qual se transmite ou difunde determinada informação e ele vai servir para a gente basicamente como armazém. Então ele vai armazenar nossos produtos, vai armazenar, ou seja, os grãos de soja que vão ser exportados para os portos, que são os nossos destinos finais, e é basicamente isso. Bom, a gente vai obter as informações de latitude e longitude do hub dos portos e por fim a gente vai fazer uma fusão de dados que define a distribuição da produção. A gente tem a rota de transporte da distribuição de grãos e derivados no Brasil. A gente vai pegar a produção, que vai ser determinada de acordo com cada município. Ele vai ir para o hub, que é o armazém, e logo após, se ele não for manufaturado, né, passar pela indústria, ele vai para o porto e depois ele abastece o mercado internacional e etc. A gente pode falar um pouquinho sobre o problema de transbordo. O problema de transbordo já foi comentado pelo Filipe. É a prática de transferir mercadorias de um meio de transporte para o outro. Ele se dá também pela capilarização de entregas. A capilarização ela é basicamente uma grande carga de produtos que chega a um centro de distribuição e se divide em vários outros veículos. Isso é bem importante, e tem como benefício um planejamento melhor da logística, da produção e evita também problemas de irregularidades, às vezes com o peso da frota e também divide em mais veículos, acabando que não evita danos a uma frota individual, por exemplo. Bom, falando aqui um pouco do nosso resultado final, o resultado final é esse, que é uma otimização de acordo com a capacidade de cada hub. Então, a gente fez uma otimização da rota que obedece à demanda de cada porto, além da menor distância de transporte do produto. Então, obedece a capacidade de cada hub, demanda de cada porto e uma menor distância para o transporte do produto. Aqui a gente deu uma ampliada em relação ao outro mapa, né, que a gente tinha, e os municípios estão em cores, mas está um pouco confuso porque tem bastante informação, mas em azul são o fluxo de mercadorias, ou seja, o fluxo de grãos de soja que vão para os hubs, e em amarelo são as linhas que são o fluxo dos hubs para as zonas portuárias. Então a gente tem a zona portuária de Curitiba, São Paulo, Manaus e etc. Bom, e esse foi o nosso resultado final. Eu queria agradecer a todos, principalmente ao professor, por ter dado a oportunidade de a gente explicar um pouco desse projeto e apresentar aos demais colegas. Obrigado, e é isso.